Bem, ficámos ontem a conhecer à noite, dada a diferença horária, portanto, aquilo que aconteceu na audiência, ou na audição de Renato Seabra perante o grande júri. Vamos recuperar esta notícia do Jornal Nacional e depois vamos ficar à conversa com o convidado para perceber o que é que daqui se vai seguir. Uma audiência curta e direta para Renato Seabra declarar-se inocente da morte de Carlos Castro. O alegado homicida foi presente ao Supremo Tribunal de Nova Iorque, manteve-se aparentemente calmo e cabisbaixo durante os quase 5 minutos de audiência. Estava algemado, sentou-se ao lado do advogado e teve direito a tradutor. Em voz baixa, Renato Seabra declarou-se inocente e o advogado repetiu. Pled not guilty today. We plan a vigorous defense for Mr. Seabra, and we hope that it will come out to a successful conclusion for him. O Supremo Tribunal confirmou a acusação de homicídio em 2º grau, punível com pena de cadeia entre os 25 anos e prisão perpétua. À polícia, Renato Seabra confessou o crime e explicou o que aconteceu no hotel. Ao que a TVI apurou, modelo e cronista social começaram a discutir, mas o desentendimento passou à luta física. Renato Seabra disse ter agarrado Carlos Castro pelo pescoço e arrastado a vítima até ao chão, sufocando-a. Depois disse ter apunhalado Carlos Castro nas virilhas e na face, usando um saca-rolhas. O mesmo objeto serviu para mutilar os órgãos genitais de Carlos Castro. Depois de tudo isto, Renato Seabra disse ter ainda agredido o cronista na cabeça com um computador e depois pisou-o na cara. As agressões duraram 1 hora. Renato Seabra tomou banho, vestiu um fato e saiu. O modelo declara-se inocente perante o tribunal, voltou ao hospital psiquiátrico e no dia 4 de fevereiro volta à Justiça para entregar moções de defesa. Raul Mota Cerveira é advogado. Muito bom dia, Sr. Doutor. Bom dia. Penso que há aqui uma nuance que faz toda a diferença. Portanto, Renato Seabra não se declarou perante o grande júri inocente, declarou-se não culpado. Qual é a diferença? A diferença é que a expressão not guilty, utilizada pelo seu advogado, poderá ter uma amplitude maior do que uma mera declaração de inocência. Ou seja, será inocente... Mas esta declaração surge mediante uma estratégia de defesa. Porventura. Inocente significa, ou poderá significar tão simplesmente que o Renato Seabra declara que não cometeu qualquer crime ou aquele crime. O not guilty ou não culpado poderá também significar, para além dessa leitura, que ele considera que aqueles factos que lhe são imputados ou aquela acusação de homicídio de 2º grau não foi por ele praticado e, portanto, qualquer outro crime, porventura com moldura penal mais baixa que o homicídio de 2º grau, poderá estar em causa. Mas, doutor, há aqui um pormenor que eu acho que para o senso comum e para as pessoas que não estão habituadas a lidar com leis e não percebem muito no que diz respeito à justiça, soube-se na altura que ele tinha confessado o crime, não é? E agora, como é que alguém que confessou um crime, não é, pode vir considerar-se não culpado, não é? Perante a justiça isso pode acontecer? E há diferenças entre a americana e a nossa? Não, a diferença é flagrante. No caso da justiça portuguesa, o juízo de culpabilidade afere sempre no momento do julgamento. Portanto, quer isto dizer que se Renato Seabra, é só para entendermos bem isto, se Renato Seabra alegadamente tivesse cometido este crime em Portugal, independentemente de se ter assumido como homicida confesso na polícia, perante o julgamento, ao dizer sou inocente ou não sou culpado, a primeira afirmação dele na polícia valia 0. Exatamente. Na América não é assim. Na América não é assim. O que significa, fundamentalmente, que esse será, por assim dizer, o grande desafio da defesa de Renato Seabra. Porque antes mesmo de demonstrar as razões pelas quais está inocente, a defesa de Renato Seabra terá que previamente tornar sem efeito aquela declaração confessória. Aliás, por alguma razão, ontem o grande júri continua a manter a acusação de homicídio em 2º grau, não é? Exatamente. Portanto, não foi nada anulado ontem, ele continua acusado de um homicídio de 2º grau. Seguramente. É preciso perceber como é que surge ou qual é a posição do grande júri. Da decisão do grande júri, 3 ilações são tiradas seguramente. Foi de que pelo menos metade dos jurados, portanto, pelo menos metade dos 23 jurados,
consideraram que as provas que lhe foram apresentadas pelo Procurador do Estado de Nova Iorque são suficientes para sustentarem a acusação. Mas e dentro dessas provas, peço desculpa... Está a confissão. Está a confissão. Portanto, exatamente. o júri analisou a partir da confissão e das provas recolhidas pela polícia. Exatamente. Muito bem. Exatamente. Portanto, o que aqui... Aliás, aqui nem sequer tínhamos um grande júri, portanto, poderíamos ter... Não poderia. Pode haver tribunal de júri em condições muito específicas. Sim. Mas agora, ainda em relação a tudo isto, o que é certo é que ele vai ter que ser presente outra vez ao grande júri ou vai a julgamento dia 4? O que é que vai acontecer dia 4 de março? Não, dia 4 o que vai acontecer é a apresentação de, no nosso direito, seriam uns requerimentos. Ou seja, a defesa vai, fundamentalmente, tanto quanto eu posso antecipar, apresentar uma moção ou um requerimento por intermédio do qual irá seguramente trazer ao Tribunal as razões pelas quais considera que aquela confissão não foi válida. Não é? Mas não foi válida porquê? O facto dele, porque é assim, quando uma pessoa vai perante a polícia, pode inibir-se de dizer o que quer que seja. Aliás, tem direito a reclamar a presença do advogado. Exatamente. Ele não teve advogado do lado dele. Será seguramente esse um dos argumentos, ou seja, a anulação, por assim dizer, daquela declaração confessória ou daquela confissão pode ter fundamentalmente dois argumentos. Um formal, que é justamente isso, até que ponto é que o Renato Seabra, não tendo um advogado ao seu lado, estava de tal modo enfraquecido que se viu compelido a dar aquela declaração. Não é? Portanto, ou fazer aquela ou forçado, digamos assim, a fazer a confissão. Ou pelo menos não a declarou esclarecidamente ou de um modo livre, não é? Não vai ser uma defesa fácil. Seguramente que não. A história de que poderá ter sido um surto psicótico, de que ele poderá sofrer de alguma psicose que só se manifestou naquela altura da vida. Isso tudo também pode ajudar, mas terá que ser comprovado pelos médicos que o estão a analisar neste momento. Exatamente. Ou não? São questões, essencialmente, do foro da psiquiatria e questões clínicas que terão que ser demonstradas, essencialmente, por prova pericial, por médicos. Agora, o facto de ele se manter no hospital psiquiátrico, penso que ele ontem voltou, sai da audiência e volta para o hospital psiquiátrico, isto quer dizer alguma coisa? Quer dizer, seguramente, que o estado mental dele ou psiquiátrico dele não está bom. Poderá querer significar que ele se encontra a ser submetido a exames. Portanto, ainda não chegaram a conclusões fiáveis e profundas do que terá acontecido com ele e de como é que ele está. É Exatamente. Isso? A partir do momento que dia 4 de março próximo sejam apresentadas os tais requerimentos por parte da defesa, o que é que vai acontecer? Fica a aguardar julgamento? Ficará a aguardar julgamento e o julgamento decorrerá depois com determinadas particularidades. Haverá uma fase inicial em que será apresentada a posição da acusação e a posição da defesa. Decorrerá o julgamento normalmente. O julgamento pode demorar quanto tempo a chegarmos lá? Portanto, a partir do dia 4 de março na América, quanto tempo é que poderá ainda demorar até ao julgamento? Não sei estimar, mas eu acho que menos. E ele continuará preso? E ele continuará preso. Pode ser no hospital psiquiátrico ou já numa prisão. Exatamente. E a pena então poderá ir penso que é 20 anos, não é? 25 até a prisão perpétua. A prisão perpétua. Mas hoje, por exemplo, há quem avance, há colegas seus que dizem que ele pode vir a ter uma pena na ordem dos 15 anos. Isso tem a ver com as atenuantes, com tudo aquilo que se tenha a provar? O sistema judicial norte-americano e, sobretudo, o sistema penal norte-americano tem uma particularidade, que é, nesta fase, ou seja, pós-acusação e antes do julgamento, poderá acontecer aquilo que se costuma designar por negociação da pena. Ou seja, por razões que se prendem essencialmente com uma economia processual e até com uma economia do dispêndio que está inerente a um procedimento judicial, muitas vezes o prosecutor, o procurador e o advogado negociam ou a própria moldura ou o enquadramento do crime aplicável ou, eventualmente, a pena. O futuro de Renato Seabra depende muito do advogado que o está a defender. Seguramente. Mas passa por uma pena. Quase seguramente. Sim, seguramente. Doutor, muito obrigado. Penso que ficámos aqui esclarecidos, mas este assunto não se esgota aqui, portanto, certamente vamos voltar a falar consigo, se assim o entender também, a partir do próximo dia 4 de março, porque vamos ter mais dados a partir dos requerimentos apresentados pela defesa. Terei todo o gosto. Muito obrigado.